Fala, galerinha suave! Pessoal, vamos começar aí a explorar a sintaxe da linguagem Python. Começando aí pelo tópico bem interessante, que é a chamada indentação ou recuo de código. E aqui no Python a gente precisa prestar bastante atenção nesse aspecto, porque ela vai ser definidora dos blocos de código da linguagem. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha só. Então, indentação, né? Ou recuo em Python. Em outras linguagens de programação, pessoal, nós temos aí o uso também de recuo, o uso também da chamada indentação. Só que nessas outras linguagens, a indentação é somente para estilizar o código, é somente para facilitar a leitura, ou seja, ela não é obrigatória lá, tá? Ela é recomendação para que o código fique mais legível, né? Fique mais fácil de entender, mas ela não é obrigatoriedade, não tem obrigatoriedade de ser utilizada. Então ela é muito mais para estilo e facilitação de leitura do que um recurso obrigatório da linguagem. Em Python não. Então preste atenção. Em Python não. Em Python o recuo ele é fundamental. Ele é muito importante. Por quê? Porque é no Python a gente usa o recuo, a gente usa a indentação para indicar um bloco de código. Olha só, para indicar um bloco de código. Então, o bloco de código, né, o que tem dentro daquele bloco, é representado pela indentação, é representado pelo recuo. Né? Em outras linguagens, né, a gente tem aí o uso das chaves, por exemplo, para fazer isso, tá? E aí um bloco de código é o quê, professor? Um bloco de código vai indicar um conjunto de instruções. São instruções que são realizadas em conjunto, certo? Essas instruções, né, o início dessas instruções, o início desse bloco, ele é marcado por dois pontos. Então você vai ter lá o comando, dois pontos, e aí dentro daquilo ali vai ser um bloco de código. E como é que você sabe o que é que está dentro do bloco? A partir da indentação, a partir do recuo. A gente vai ver exemplos aqui, tá? Beleza. Como eu falei para vocês, em outras linguagens, por exemplo, como Java, a gente indica esses blocos lá pela chave. Então você usa as chaves, né, para indicar os blocos. Aí beleza. Aí por isso que lá, por exemplo, não é utilizado, né, ou não é obrigatório o uso da indentação. Você pode colocar tudo na mesma linha, né, digamos assim, sem espaçamento, no mesmo espaçamento, que o código vai entender que aquele é um bloco, porque o bloco foi definido pela chave. No Python não, você não usa chave, então você tem que indicar de alguma forma o que está dentro do bloco. E como é que você faz isso? Com a indentação, né? Então, cuidado, pessoal, cuidado, ó. Código Python que não esteja escrito com os recursos indicando os blocos vão ter erros. Vão ter erros. E a gente vai ver isso daqui nos exemplos. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, fixa bem. Recuo no Python define os blocos de código. Indentação no Python define os blocos de código. E para esses blocos são obrigatórios, tá? Obrigatórios. Você não pode indicar um bloco sem ter ali o recuo, porque senão vai ter um bloco sem nada dentro. Aí vai dar o erro, como a gente vai ver. Beleza? Olha só, então nós temos o seguinte, pessoal. Vou colocar na tela aqui, ó, para vocês até maior. Vamos ver aqui o exemplo de código, ó. If 5 maior que 2. Dois pontos. Como eu coloquei aqui os dois pontos, o que é que eu estou dizendo para o Python? Python, a partir daqui vai ter um bloco de código. Isso aqui é um bloco de código, ou seja, tem instruções aqui dentro, né? Tem instruções aqui dentro. Beleza. Aí ele vai colocar lá a instrução print, que é a instrução de exibição de alguma coisa, né? Que vai mostrar no terminal ou no programa, vai mostrar, né? Vai exibir aquelas informações. Ele vai botar 5 is greater than 2, ou seja, 5 é maior que 2. Beleza, beleza. Aqui, pessoal, o que, é que aconteceu? Ó, percebam, né? Percebam que nós temos um espaçamento aqui, ó. Nós temos um recuo aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de indentação, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de indentação. Então, esse recuo vai dizer o seguinte, está nos dizendo o seguinte, olha, esse bloco if aqui, ele vai e tem esse comando print dentro. Esse comando print faz parte desse bloco, né, do if, beleza? Então a gente usou aqui o dois pontos para dizer que começava o bloco e a indentação para dizer o que é que tem dentro. Em outras linguagens, como é que isso aqui seria trabalhado? Você teria lá uma chave abrindo aqui e uma chave fechando aqui, né? Aí, beleza, aí você poderia usar sem indentar, você poderia colocar o print no mesmo espaçamento, né? Só que aqui não, você tem que dar um espaçamento aqui para indicar, né? Geralmente você faz isso com tab ou com o próprio espaçamento, né? Beleza. Se a gente não fizer isso, o que é que acontece, professor? Se a gente não fizer isso, ó, iniciei lá o bloco if,
Se 5 maior que 2, 2 pontos. E aí eu coloquei o print, ó, no mesmo espaçamento, né? Sem dar o recuo, sem dar o tab, sem fazer a indentação. Aqui vai retornar um erro. Vai retornar um erro por quê? Porque esse bloco if, né? Esse bloco if está esperando alguma coisa dentro e não tem. Porque o print, pessoal, não está declarado como um comando de dentro desse if, não, né? Não está declarado como dentro, porque ele não tem o espaçamento. Então, para a linguagem, esse print, ele é outro comando fora. E aí ele interpreta que dentro do if não tem nada. Por isso que ele dá um erro aqui, ó, erro de indentação. Olha só, erro de indentação. É esperado um bloco aí, né, de texto, um bloco de código dentro desse conteúdo. E não teve. Então, por isso que dá um erro. Presta atenção. Dá o quê, pessoal? Dá um erro. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o detalhe. Sempre, professor, sempre então num código Python, eu vou ter a indentação? Eu vou ter a indentação? Vou ter o recuo? Não, galera. Só se você tiver os blocos de código. E aí eu trago essa chamada de atenção para vocês. Olha só. Os recuos, né? Eles só são obrigatórios quando a gente está diante de bloco, pessoal. Então vamos ver o exemplo. Ó. Temos dois exemplos diferentes aqui. Ó. Primeiro exemplo, eu criei uma variável A, tá? Criei uma variável A e coloquei o valor 10 nela. E mandei dar o print no A. Mandei imprimir aí a variável A. Beleza? Ok. Show de bola. Pessoal, perceba que aqui eu não tenho nenhum bloco de código. Eu simplesmente tenho dois comandos sequenciais. Então, nesse caso, eu não preciso fazer o recuo. Eu não preciso fazer o recuo, porque eu não criei bloco de código aqui. Agora, na situação 2, não. Na situação 2, eu defini uma variável A que recebe 2. E aí eu criei o primeiro bloco de código aqui, ó. Se A maior que 0, 2 pontos. Beleza. Agora, o interpretador Python já vai esperar que eu tenha um recuo aqui. Porque eu defini um bloco de código. Então, preste atenção. Se eu tiver um bloco de código, eu tenho que ter indentação. E outro detalhe, né, galera? Não é obrigatório que tenha um print aqui, tá? Poderia ser o comando aqui dentro, ó. Poderia ser, por exemplo, A recebe 10. Só modificar o valor da variável. O comando print não é obrigatório dentro do bloco, tá? Aqui é só um exemplo. Poderia ser qualquer coisa. O que importa é que essa qualquer coisa que está aqui dentro, ela tem que estar com a indentação. Tem que ter pelo menos uma linha, né, pessoal? Tem que ter pelo menos uma linha dentro desse bloco. Senão o bloco não tem nada. Tá? O bloco tem que ter alguma coisa. Como eu indiquei que ele é um bloco, eu estou indicando, ó, aqui tem mais de uma instrução que representa esse comando todo, né? Beleza? Então, só para ter essas duas atenções, né? Não é obrigatório ter o bloco, desde que não é obrigatório ter a indentação, né? Desde que não seja um bloco. Se tiver o bloco, aí eu tenho que ter indentação, pelo menos para uma linha dentro, né? Pode ser, pessoal, que eu tenho aqui, ó, vamos lá. Que eu tenho aqui, ó, seguinte. Eu tenho aqui o bloco, beleza? E aí eu tenho aqui embaixo A recebe 10. Beleza, o que é que significa esse A recebe 10 aqui? Significa que essa instrução, ela não faz parte do bloco if. Ela é uma instrução depois do bloco if. Se ela tiver... E aí muda tudo, ó. Porque se ela tiver dentro, né? Se ela tiver dentro da instrução, é porque ela vai ser executada dentro desse bloco. Aí ela tem que ser indentada. Então, olha só, que o próprio recuo ele diz se a instrução está dentro do bloco ou não. Dentro do bloco ou não. E para cada bloco nós temos que ter pelo menos alguma instrução. Professor, será que isso aí, né, é realmente importante? Pessoal, é importantíssimo para a linguagem, mas é importante também para a gente estar falando aqui de concurso público. Vamos ver, ó. CERP 2018, Polícia Federal, agente de Polícia Federal. Julgue o próximo item relativo às noções de Python e R. Aqui no caso, Python. Considere o programa a seguir na linguagem Python. Se é if, né? If 5 maior que 2, chave print true. Fechou chave. A sintaxe do programa está correta. E quando executado, ele apresentará o seguinte resultado: true. E aí, galerinha? E aí, galerinha? Não, pessoal, olha só, errada a questão. Errada a questão. Por quê? Porque isso aqui vai dar erro. Vai dar erro por vários motivos. Olha só, quando eu for fazer esse código, isso aqui, quando eu for fazer esse código aqui em Python, eu vou ter lá if, né? 5 maior que 2. Como é que eu abro um bloco? 2 pontos. 2 pontos. Pessoal, eu não trabalho com sistemática de chave no Python, eu trabalho com indentação. Então, simplesmente eu vou dar um espaçamento aqui, ó, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, não importa a quantidade de espaçamentos. O espaçamento aqui, ó, e vou escrever print, né? Vou escrever print o que eu quero aqui dentro. O que eu quero aqui dentro, né? Beleza, print true, ok. Isso aqui agora é um código Python válido.
né? Um código Python válido. Esse aqui não. Python não trabalha com isso, está faltando os 2 pontos. E se mesmo que tivesse os 2 pontos, teria que estar indentado, teria que estar recuado. Por isso que esse programa está errado. Ele dá o erro de indentação, né? Na verdade, ele dá vários erros aí, né? Ele dá vários erros aí. Vamos lá. FGV 2018, MP Alagoas. Analisa o código Python 2.7 a seguir. L. Pessoal, olha só. Isso aqui é uma função, né? Uma declaração de uma variável, que é uma lista de valores, tá? Uma lista de valores. Beleza. For, K em range, 2 pontos, print LK. Preste atenção, não quero que você saiba o que acontece aqui dentro. Eu só quero que a primeira coisa que você analise, né? Primeira coisa que você analise é se a indentação está correta. Porque aí, se você analisa isso e a indentação está incorreta, você já ganha um tempo, ó, gigantesco na resolução de questões. Pessoal, olha só, eu tenho aqui 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, significa o quê? Significa o quê, pessoal? Significa, né? Significa que nós temos aqui, né? Nós temos aqui um erro. Um erro. Porque eu abri os 2 pontos e eu não tenho indentação depois, ó. Eu não tenho indentação depois. Então, galera, olha só, o que acontece aqui? O print, né, ele tá fora do for. Então, dentro do for não tenho nada. Não tenho nada. Para eu indicar que tem alguma coisa dentro do for, dentro desse bloco, eu tenho que indentar. Então, aqui já vamos ter o quê? Já vamos ter um erro de sintaxe. A sintaxe está mal definida. O próprio código está mal escrito. Mal escrito. Então, letra A, né? Letra A, nosso gabarito. Entenderam? Então, a primeira coisa para analisar, pessoal, é ver se a estrutura fundamental de organização do código está respeitada. Porque se não tiver, você nem vai analisar o resto. Porque aí, se tivesse correta, aí você teria que analisar aqui o for, né? O que acontece nessa função range, que é outra história. Outra história. Mas eu trouxe aqui a questão só para a gente entender isso, né? Entender isso daí. Beleza? Show de bola. Cefet Minas 2021. Em relação à linguagem Python, é incorreto afirmar que, né, o tipo de variável pode ser inferido pelo interpretador em tempo de execução. Perfeito, isso aqui é verdade. O Python, ele trabalha com as variáveis dinamicamente tipadas. O que significa isso? Que o tipo da variável é durante a execução, durante a atribuição. Você não precisa definir o tipo da variável previamente. Então, você declarou a variável x e colocou o valor 5 nela, o Python vai entender que aquilo é um número inteiro. Você colocou depois, modificou o valor de x e colocou lá Ramon, ele vai entender que é um texto agora. Entendeu? Então, ele modifica durante o tempo de execução. É necessário converter explicitamente o tipo da variável antes de uma operação de tipo não compatível. Olha só, olha só. Se você está trabalhando com variável de 2 tipos diferentes, né, um número e um número e um texto, se você quiser somar essas variáveis, fazer alguma operação junta com elas, aí você tem que converter para trabalhar com o mesmo tipo, né? Para trabalhar com o mesmo tipo, senão o Python não entende. Então é necessário converter sim. Os blocos de código são delimitados pelo uso de chaves. Não, pessoal, aí nós sabemos que no Python, bloco de código é definido pela indentação e não pelo bloco de chaves. Por isso que essa questão aqui é nosso gabarito, porque ele pede a incorreta. Pede a incorreta. É uma linguagem orientada a objetos, na qual os atributos e os métodos podem ser acessados usando ponto. Beleza, você pode lá ter o objeto, né? Objeto, por exemplo, x, ponto nome, tá? Isso aqui é para trabalhar com orientação a objetos, mas esse aqui é verdadeiro, tá? X, ponto nome, você vai acessar o atributo nome do objeto x, né? Isso é comum para as várias linguagens de programação. O interpretador Python pode ser usado de forma interativa em um prompt semelhante ao shell do sistema operacional. Você pode usar, né, o interpretador Python numa linha de comando, né, de qualquer sistema operacional aí que seja compatível. E mesmo aqueles que não são compatíveis, você pode torná-los compatíveis aí através de um procedimento lá com o C, né? Então, esse item também, né, está correto, por isso que está errado. Então, gabarito letra C, porque bloco de código no Python é com indentação. Bacana? Show de bola, galerinha? Tranquilidade? É muito importante que vocês fixem isso daqui, que vocês analisem o código que cai na questão de vocês, com base, né, na existência ou não e na obrigatoriedade ou não da indentação. Lembrando, se tem bloco de código, tem que ter a indentação para marcar o que está dentro do bloco.